Pouco mais de 3 anos. Essa foi a duração da pandemia da Covid-19, que afetou não apenas o Brasil, mas muitos países no mundo. O turismo foi um dos setores mais afetados. Mais de 1 milhão de postos de trabalho, diretos e indiretos, foram fechados entre 2020 e 2021 no Brasil. A pandemia chegou ao fim em 5 de maio deste ano, após a Organização Mundial de Saúde retirar a gravidade da doença em nível global. O setor turístico já vinha se recuperando desde o ano passado com demanda represada, mas é este o primeiro ano fora da pandemia. As máscaras ficaram para trás, fazem parte do passado. Depois de tempos difíceis, é hora de colocar o pé na estrada. Viajar é preciso. E o Arquivo A de hoje te convida a embarcar com a gente. Bora acelerar e conhecer algum dos destinos mais procurados? Nossa primeira parada é a cidade de Penedo, no sul do Rio de Janeiro, município que na década de 20 foi frequentada por muitos finlandeses que vieram para cá e fizeram dessa cidade a pequena Finlândia do Brasil. O forte aqui é o turismo o ano inteiro com a presença ilustre do Papai Noel, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho do ecoturismo nesse município. Para quem não levou a sério, acredite, é seríssimo. Penedo também é conhecida como a terra do Papai Noel no Brasil. E a gente foi até a casa dele para conhecer o bom velhinho antes de mostrar as belezas naturais da cidade. Acredita que já tem carta chegando para ele? Pois é, a criançada não perde tempo, hein? Só que para ganhar presente tem que se comportar, viu? Mas bora continuar a visita. A temporada de inverno é a mais aguardada pelo setor turístico da cidade. Penedo tem cerca de 30 mil habitantes, mas na alta temporada é normal ver as ruas assim, lotadas de turistas. Aos pés da Serra da Mantiqueira, olhando assim do alto, dá para ver como a natureza torna esse lugar ainda mais bonito e atrativo. Entre as montanhas se escondem cachoeiras e rios. Para conhecer algum desses pontos turísticos, a gente pode ir caminhando mesmo, já que não é tão longe. Ou ainda melhor, ir de bugre. E quando se fala em ecoturismo aqui na cidade de Penedo, uma das grandes opções são os passeios de bugres, de bugs e também passeios de quadriciclo. Samuca, bom dia para você. Como é que está a procura agora, né? Para essa época do ano, inverno de 2023, é uma procura alta também por esses passeios? Com certeza, é uma procura muito alta, independente de ser o verão ou inverno, sempre tem movimento na cidade, é uma procura muito grande. A expectativa para esse ano, né, Samuca? A gente sabe que o Brasil viveu a pandemia até comecinho agora, 2023 também. É uma tendência de alta no número de visitantes aqui na cidade? Com certeza, independente da pandemia, atrapalhou um pouquinho o nosso trabalho, mas graças a Deus já está voltando à normalidade, a procura está sendo muito grande mesmo. E chegando agora então nesse espaço, a gente vê que nesse momento tem 3 veículos apenas, mas de manhã estava lotado, né? Sinal que tem muitos turistas chegando nesse local e também saindo para os passeios. Ô Júlio, conta pra gente, né? Qual que é a expectativa sua para esse inverno, a demanda de turistas aqui na cidade também para fazer esse tipo de passeio? A expectativa é muito boa esse ano, estamos com bastante procura, as reservas estão praticamente esgotadas já e a promessa esse ano é muito boa. Graças a Deus o setor hoteleiro também está tudo cheio, estamos com uma procura muito boa aí, graças a Deus. O passeio de bugre é feito por um guia que faz todo o trajeto em 2 horas. Ao longo do percurso, é normal a gente encontrar outros turistas subindo e descendo a estrada em bugres, jipes, a pé e também de bike. O nosso guia foi o Fábio, que fez questão de mostrar cada atrativo turístico da cidade. A gente tinha como destinos algumas das cachoeiras mais conhecidas dessa região, e é para lá que fomos. Essa é a Cachoeira de Deus. Ela tem 5 minutinhos de caminhada por dentro da mata até chegar nela. E é uma das melhores daqui de Penedo, que ela tem a cascata
tipo um véu por cima, entendeu? De cascata, essa daqui é a mais bonita de todos, tá? Por causa disso o nome, Cachoeira de Deus. É uma das mais procuradas também. Os turistas que vêm aqui querem conhecê-la. Sim, na hora que vem, vale a pena pelo menos a caminhada. Olha só. E mesmo no inverno, tem gente que se arrisca na água gelada. Sim, tem gente que entra na água gelada. E só tem que tomar cuidado com as pedras, que são um pouquinho lisas. Aí passa agachado ou sentado para não ter o risco de cair. Mais para cima da Cachoeira de Deus tem a queda d'água da Esmeralda, com água cristalina e ambiente propício para contemplar a natureza. Na hora dessa gravação estava fazendo aquele friozinho das 10 da manhã de inverno, sabe? Mas nesse dia ainda tinha gente se aventurando nas águas geladas de Penedo. Nós escolhemos hoje Penedo, poder comemorar o aniversário do Eduardo hoje, 9 anos. Ele queria uma cidade fria, que a gente criasse memórias entre a nossa família. Nós íamos fazer um passeio diferente, em meio à natureza, poder celebrar esse dia tão especial pra gente. E que presente de aniversário que você pediu, hein? Tá gostando do passeio aqui em Penedo? Sim, O que você mais gostou aqui na cidade? eu gostei das cachoeiras que tem por aqui. E o friozinho que você pediu? Deu para sentir um pouquinho também? Deu no bug que eu fiz o passeio, foi muito legal. O foco é a aventura, não é mesmo? Então bora para essa fazenda, porque é nela que acontecem as trilhas de bugres e jipes. Para se aventurar, é preciso seguir algumas dicas de segurança na hora de dirigir os veículos. Tem até treinamento antes de levantar poeira. O passeio aqui dura cerca de 2 horas também e é feito por guias e jipeiros da região. Se o foco é o turismo de aventura, então vamos levantar voo literalmente? O Pico Agudo em Santo Antônio do Pinhal é um dos pontos de parada obrigatória para quem passa pela Serra da Mantiqueira e gosta de esportes aéreos. Aqui o que domina é o paraglider. Dá para saltar acompanhado de um guia e registrar tudo em uma câmera portátil. Para quem quer aprofundar o conhecimento no esporte, esse grupo oferece cursos e dá até oportunidade de decolagem individual. É o caso do Cláudio, que começou a se interessar pelo esporte aos 50 anos de idade. Nesse dia, ele estava se preparando, acredite, para decolar sozinho pela primeira vez. É meu primeiro voo mesmo. Eu preferi assim e me preparei muito para isso. E a sensação de estar realmente voando vai ser agora, sozinho. Muda a pergunta, o que você espera sentir ali em cima? Cara, em relação ao que a gente já provou um pouquinho nos pequenos voos que a gente faz no Morrote, a sensação é única. É só voando para conseguir descrever depois, não é? E lá foi o Cláudio para aproveitar sua primeira decolagem. Acompanhado à distância pelos instrutores, que se comunicam no radinho com quem decola, e pelos olhares de quem foi apenas aproveitar o fim de tarde ou aguarda a vez para decolar. Todo esse movimento no pico é realizado por instrutores e alunos dos cursos de voo livre. O Adesílio pratica o esporte há 30 anos e já são mais de 9.000 decolagens realizadas. Neste dia, ele estava se preparando para decolar com uma garotinha de 6 anos de idade. A direção do vento é essencial para guiar o paraglider. Nesse caso aqui, não deu muito certo. É todo o pessoal mais novo decolando nesse horário. Aí, ó, essa aí não, essa aí tem que ser. Cada decolagem é um capítulo exclusivo e o primeiro voo é mais do que especial. É muita adrenalina. Então não é só a parte técnica do futuro piloto, né, do aluno, mas também o quê? Essa parte emocional. Ele tem que estar bem, tem que estar tranquilo, afinal de contas ele vai decolar de uma montanha que tem quase 1.700 metros de altura,
1000 só de desnível e vai voar aí quase 6 quilômetros. Por mais que ele esteja preparado, tem monitor nosso no pouso, tem o radinho para auxiliar, ele tem que estar ali, né? Ciente que ele está fazendo o voo, naquele momento ele vai estar meio que sozinho. Mas a gente só vai soltar um aluno aqui, independente se ele fez um curso de 6 meses, 7 meses, ou de repente 1 ano até, cada um tem o seu tempo. A gente só vai soltar quando estiver preparado realmente para estar voando. Cada voo uma história diferente? Olha, eu estou nisso há 30 anos, né? É muito bacana, só voos levando as pessoas, são mais de 9.000 voos aí. E cada voo, gente, cada voo ele é diferente do outro. É uma energia diferente, é uma coisa que você não tinha reparado ali, é uma coisa única. Então fica aí, né, essa dica para vocês. Pelo menos uma vez na vida, venha provar do sonho mais antigo da humanidade, que é você poder voar livre, sem carenagem, sem motor, simplesmente ao sabor do vento e com essa interação única com a natureza. Uma opção com menos adrenalina e que também atrai muitos visitantes é o Ecoparque Canto das Cachoeiras, em Cunha. Lugar típico para passar o final de semana com a família, curtindo o som das quedas d'água e até descansando no redário. O Marco trouxe toda a família de São Paulo para Cunha. E não é a primeira vez que eles vêm aproveitar os atrativos turísticos dessa cidade. Já vim várias vezes, né? Conforme aqui faz parte da Estrada Real, a gente veio aqui para Paraty, Cunha. E aqui é um lugar maravilhoso, né? Essas cachoeiras que tem aqui, toda a infraestrutura para o turista. Né? Então aqui é um lugar sensacional. Aqui tem essas cachoeiras aqui Cachoeira do Canto, tem a outra Cachoeira do Pimenta. Tem aqui toda a infraestrutura de gastronomia e cerveja artesanal também, que é muito bacana. A cidade de Cunha concentra um clima de serra que se intensifica no inverno. Tem aquela calmaria de uma pacata cidade do interior, sabe? O Ecoparque foi aberto em março de 2019, exatamente 1 ano antes do decreto de pandemia global da Covid-19. Então, para nós empresários foi bem complicado esse período, né? A gente estava com 1 ano de abertura, em março, e fechamos, e ninguém sabia quanto tempo ia durar a pandemia. Na época a gente estava com 12 funcionários, a gente optou em manter toda a equipe, né? Porque são 12 famílias que precisavam desse salário. E nós acabamos ficando 10 meses fechados, porque a gente é registrado como parque aqui, né? Nesses 2 anos de pandemia. Teve que ter bastante resiliência, mas agora está retomando o turismo aí, graças a Deus. Vamos recuperar o tempo e o dinheiro perdido. Preservar e investir. É possível esses dois verbos caminharem juntos? Esse parque em Campos do Jordão mostra que sim. Aqui são muitas atrações que mesclam experiências mais inovadoras, como a patinação no gelo, por exemplo, ao mais tradicional, como o passeio a cavalo. Tem ainda espaço para uma caminhada nas alturas, através do arborismo. Descer em alta velocidade em uma boia gigante, atração essa que reúne crianças e adultos. Ou até mesmo disputar uma partida de mini-golfe. Aqui parece que o tempo passa até mais rápido que o normal. E esse parque tem várias atrações, além do minigolf, passeio a cavalo, entre outras que a gente já viu também. Tem a tirolesa. Inclusive, eu também vou participar desse desafio agora, mas não é nessa aqui não, viu? Essa aqui é apenas para crianças. É naquela ali em cima. No alto da torre, uma tirolesa bem extensa, 500 metros de comprimento ao todo e 300 na volta, quase 1 quilômetro desse desafio. Vamos lá! A subida é demorada, são mais de 300 degraus, mas a vista ao chegar ao topo da torre compensa demais. Antes de saltar, é importante se atentar às instruções e verificar se os equipamentos estão presos corretamente. Depois disso, é só esperar o sinal do instrutor, respirar fundo, pular sem medo
e aproveitar a sensação de sentir o vento no rosto e desfrutar da descida. Recordar a infância foi um dos motivos que fez com que o Ricardo abrisse esse parque. A natureza, os detalhes e toda a simplicidade foram pontos de partida. Essa natureza, aventura, essas coisas todas, estava muito ligado, principalmente o cavalo, passear a cavalo nas montanhas, etc. Brincar de mocinho bandido, aquela coisa toda. E aí, quando eu já estava com 27 anos, já estava formado, iniciando minha carreira profissional e trabalhando em São Paulo, mas eu via a necessidade de construir alguma coisa aqui em Campos que remetesse a essa minha experiência. Então foi assim, nós começamos só com os cavalos, fazendo passeios a cavalo, alugado de cavalo, etc. E ao longo do tempo fomos incorporando o que veio a ser, né, depois chamado de ecoaventura, né, ecoturismo. Desde hoje nós estamos fazendo 44 anos de existência. Dia 16 de julho a gente faz 44 anos. O Vitório foi com o pai a esse parque e se aventurou na descida com a boia. Foi muito legal que, tipo, no começo, quando você tá lá em cima, dá um pouquinho de medo, que parece que você vai cair, assim, aí parece que você vai dar um mortal ali, mas aí quando você chega é super de boa, é muito legal. Eu achei a experiência muito legal. Falar sobre turismo de inverno e não citar Campos do Jordão é impossível. O município está a 1.628 metros de altitude e é a cidade mais alta do país. Distante a 173 quilômetros de São Paulo e no meio da Serra da Mantiqueira, Campos concentra atrativos turísticos climáticos e gastronômicos, que são foco de milhões de turistas por ano. Sem pandemia pela primeira vez desde 2019, a cidade pode receber mais de 1,5 milhão de turistas até o fim deste inverno, de acordo com a previsão da Associação Comercial. O ano de 2022 nós não tivemos nenhuma restrição, porém a gente estava fazendo uma correção no movimento. Vale lembrar que o ano passado nós tivemos a liberação de viagens internacionais, começou a liberar e as pessoas começaram a aproveitar oportunidades também para viajar para outros destinos, principalmente fora do país. E a expectativa é de que passe por aqui já a partir do feriado de Corpus Christi, cerca de 1.800.000 a 2 milhões de pessoas. E uma das paradas obrigatórias em Campos do Jordão é o Capivari, um local que tem diversas atrações para crianças, adolescentes, pais, pessoas mais velhas também, curtem música acústica, no inverno principalmente, com o Festival do Inverno. Converso agora com o Rafael, que é diretor do parque. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, tudo bem? Como é que vai? Rafael, a expectativa para esse ano está lá em cima, né? Com o fim da pandemia, as coisas tendem a melhorar bastante. Com certeza, acho que não só o fim da pandemia, mas o fim das obras também aqui no parque, né? A gente começou as obras em 2019, teve a pandemia, a gente teve que paralisar e de fato a gente reinaugurou esse parque, essa praça que era no passado, em novembro de 22. Então a expectativa é o primeiro inverno desse parque completo, a expectativa é gigante. Acredito que passe dentro do Parque Capivari pelo menos 800.000 pessoas nesse inverno. Quem está vendo agora o palco ao fundo aqui mais vazio, né? Porque estamos gravando, obviamente, de forma antecipada, sabe que no inverno é bem diferente, né? Parque é palco cheio, praças lotadas também, muitos turistas. Quais são os principais atrativos aqui do parque? Então, além do teleférico, que é famoso, a gente trocou o teleférico, tinha 50 anos, né? Aquela história, todo mundo que é da região com certeza passou por esse teleférico antigo. A gente fez a troca, então hoje é o primeiro teleférico da América Latina que você tem a gôndola fechada e a cadeirinha aberta. Então, para quem gosta de emoção e para quem não gosta de emoção. E o legal é que a gente atende o cadeirante, a criança de colo, o pet. Então o cachorro é bem-vindo aqui no parque. Lá em cima tem uma atração que é muito bacana, que viralizou aí a nível nacional, que é o trenó de montanhas. Nele você desce a 40 por hora na descida do Morro do Elefante e você sobe de volta para o morro. É um passeio que dura ali por volta de 1 minuto, 1 minuto e meio e que tem sido uma grande atração. Já aqui embaixo no parque a gente tem bate-bate,
roda gigante, carrossel, pista de patinação no gelo. Vai começar agora o parque indoor com atrações indoors também, além de muita gastronomia, muita coisa para comer, para beber, para se divertir. Lá de cima, no mirante, dá para ver toda a região e, é claro, aproveitar para registrar ainda mais os momentos. É a minha primeira vez aqui, eu tô amando tudo, é uma cidade histórica muito linda, eu não tenho... vai mais do que eu imaginava, né? Porque uma coisa é você olhar fotos e tudo, agora você tá aqui é surreal, é inacreditável aqui esse local mesmo. Agora é hora de descer de trenó. E eu vou contar uma coisa, nunca achei que 40 km por hora fossem tão rápidos assim. A descida tem um percurso total de 485 metros, saindo do Morro do Elefante. São 3 principais curvas, e quem aciona o freio do trenó é o próprio condutor. Dá para descer de duplas ou individual. Eu fui sozinho e gostei demais da descida, que é bem rápida e dá até vontade de ir de novo. Na parte de baixo do parque tem diversas outras atrações, como pedalinho, opções de comidas e lanches rápidos e uma volta na roda gigante. De noite, o parque fica ainda mais bonito, com a iluminação especial e o jogo de luzes. Para quem vem a Campos, opções de hospedagem não faltam. Boa parte dos visitantes fica em chalés, pousadas e hotéis. Esse hotel é uma nova opção e foi inaugurado em março deste ano. Ele tem um lado sustentável muito forte e foi elaborado sobre as estruturas de contêineres. Além disso, conta com um sistema de funcionamento inovador, em que a liberação dos quartos acontece por um aplicativo baixado pelo hóspede e autoatendimento, já que não há uma recepção propriamente dita. Tudo para facilitar a comodidade de quem chega e preservar o descanso de quem procura sossego no frio da montanha. A reserva ela é uma startup ecológica. Então a gente trabalha na hotelaria, né? O propósito é ter impacto positivo na hotelaria, mas é uma startup ecológica. Então, quando a gente fala de usar containers na arquitetura, já é um R de sustentabilidade, que é a reutilização. Então, ao invés de ter o descarte de todos esses containers que têm uma vida útil, né, para fazer o transporte de cargas, que geralmente é a principal função, a gente reutilizou eles. Obviamente que tem toda uma parte de preparo, né, de acústica, térmica, design, arquitetura, para que fique interessante na hotelaria. Antes da pandemia, a gente já tinha essa coisa do contactless, né, que você chega no hotel e você consegue entrar, usufruir do hotel inteiro sem ter o contato com ninguém. Não tem uma recepção física, não tem os funcionários... Tem o funcionário para fazer a limpeza, o funcionário para fazer a manutenção, mas não tem um contato de recepção como a hotelaria tradicional e antiga tinha. Então a gente ficou 3 anos, 4 anos na verdade, prototipando o modelo de negócio, fazendo todos os testes, ajustes, desenvolvimento de sistema, para ver se o modelo realmente funcionava. Então, na hora que a gente percebeu que ele estava pleno, a gente falou, bom, agora é a hora de prototipar numa outra praça. Campos respira turismo 24 horas por dia. À noite, as temperaturas despencam e, para quem gosta do clima mais frio, é um atrativo e tanto. Esse grupo de amigas veio de São Paulo para aproveitar o comecinho do inverno. A cidade
é uma parada quase obrigatória delas, todos os anos, a cada inverno. É uma cidade aconchegante, né, onde a gente pode acender a lareira, sentir cheirinho de lenha. Eu gosto muito de relembrar minha infância quando eu venho para cá, com lembranças de fazenda, essas coisas. Então, reencontrar os amigos, né, por aqui. É uma cidade muito aconchegante. Eu gosto muito da gastronomia, né, dos restaurantes, da movimentação. A energia daqui é muito gostosa. A noite em Campos tem como marca os restaurantes, bares e pubs lotados. Para esquentar, claro que os fundis são os pratos mais pedidos quando a noite cai. Mas ainda há espaço para uma variedade gastronômica sempre encontrada na cidade. Para quem faz aniversário entre junho e julho, vale pedir um presente especial de inverno. Para a gente está sendo maravilhoso. Primeiro porque hoje é meu aniversário. Parabéns à senhora! É meu aniversário e a gente resolveu vir aqui porque é um lugar agradável, lindo. Apesar da gente morar numa região fria, mas a gente gosta de vir curtir o frio daqui também, entendeu? O frio daqui é especial. É especial, especial. Depois de uma noite bem dormida, é hora de tomar um café da manhã reforçado. E por falar em café, nada melhor do que pegar a estrada e ir para a roça. Saindo de Campos, nossa próxima parada é Cunha, onde vamos contar a história do João Modesto, um apaixonado pela lida no campo e por café. Nesse espaço ele cultiva galinhas, pavão e faz questão de alimentar os bichos todo começo de manhã, antes de começar a preparar os pães e bolos, que serão vendidos por dia. Os bolos caseiros têm muita saída, em especial o de cenoura com chocolate, o de milho cremoso e o de pinhão. Além disso, pães de queijo e pamonhas bem fresquinhas, feitas na hora, também são destaques no cardápio desse café. Seu João, sobre a história desse café, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi o começo da sua trajetória e o porquê da manutenção do fogão de lenha. É realmente especial? Então, o Café Conheço, na verdade, ele começou, foi assim, né? Eu trabalhava aqui antigamente numa fazenda aqui, né? E daí depois o dono da fazenda tal criou uma marca tal, e daí eu continuei com ele. Eu fui o representante dele, da marca de café dele, né? Aí comecei e tal, e a gente estava indo até bem e conquistando assim bastante espaço, né? Aí, só que a determinado tempo, né, ele começou a ter alguns problemas com funcionário e até mesmo processo trabalhista, e a situação dele foi ficando cada vez assim mais difícil, né? E daí quando foi um dia ele decidiu a querer parar com o café dele, né? Aí eu na época eu fiquei assim bem chateado, né? Porque eu era aquele funcionário que eu vestia a camisa da empresa, né? Gostava do que fazia. Você trabalhava assim com amor, com carinho naquilo que você faz. Fiquei bem chateado e tal, falei, e agora, né? Tinha 7 anos trabalhando com ele, né? E aí eu falei, não, eu já tenho bastante conhecimento na área do café e tal, eu vou criar a minha marca de café. E assim eu fiz, né? Daí surgiu o Café Conhece, né? E já se passaram 12 anos já, né? E o produto meu é um produto totalmente diferenciado, a gente tenta plantar boa semente, né? Porque quem planta boa semente vai colher bons frutos, né? Café, bolo, pão de queijo, tudo isso combina com o comecinho de um dia de inverno, não é mesmo? E música clássica também combina? Ainda em Cunha, um empreendimento turístico usa esse estilo musical para fortalecer o crescimento de oliveiras. O pomar é jovem, o plantio teve início há 10 anos e ainda não alcançou o volume comercial de produção de azeite. São necessários, em média, de 20 a 25 anos para atingir a plena produção. O olival surgiu da curiosidade dos seus proprietários, que queriam entender o porquê do cultivo de oliveiras
e a produção de azeite de oliva no Brasil não eram comuns. Pronto, como resultado, uma plantação que cresce a cada ano, desde 2013, e atrai cada vez mais turistas. Esse grupo estava fazendo um tour pelo sítio, para conhecer sobre o cultivo, cuidado e colheita das azeitonas. O Marco e a Maria Amélia conheceram esse sítio pela internet e decidiram visitar a cidade. É bom sair de São Paulo um pouquinho e respirar o ar puro, né? Demais, todo mundo sabe, São Paulo é aquela correria toda, então sempre que dá assim, uma folga a gente faz essa correria aí para ter esses momentos assim de paz e relaxar um pouco, né? Faz parte aí da gente oxigenar para aguentar aquela correria lá de São Paulo. Deu para ouvir a música clássica de fundo? Houve a explicação também? O que você achou dessa dinâmica, né? De como que a música interfere também no crescimento das plantas? Eu já tinha visto um vídeo explicando sobre essa dinâmica da música e achei fantástico, né? Como que a música interfere. Para mim, a música tem um papel muito importante e ver que interfere em tudo, inclusive no crescimento da planta. E ver isso ao vivo é muito interessante mesmo. Gente, tá percebendo essa música? Não é efeito nosso não, viu? Porque aqui no Olival eles trabalham também justamente com músicas clássicas, porque isso ajuda na produção, no crescimento das oliveiras. De onde que veio essa iniciativa e de fato tem resultado? Leandro, isso é algo que está nos últimos anos sendo muito estudado pela ciência, né? Hoje já existe algumas evidências que tem algumas ondas sonoras que incentivam as plantas a desenvolverem mais, a crescerem, a serem mais resistentes e mais robustas, né? E acaba também, além dela desenvolverem mais, ela acaba sendo mais resistente à praga e outras, né? As outras fungos e bactérias também. O que é interessante, né? Dependendo da onda sonora, eu tenho uma frequência, um comprimento. E hoje já há evidências que tem um certo comprimento de onda que realmente é a frequência que estimula as plantas a desenvolverem. E por que da música clássica? Porque quase todas as músicas clássicas, 95%, 98%, estão enquadradas nesse movimento, nessa frequência de onda que estimula as plantas a desenvolverem. Para que a gente conheça mais sobre o cultivo das oliveiras, é preciso olharmos de cima. Esse aqui embaixo é o pomar do Olival. Ao fundo, ao horizonte, estão as serras da Bocaina, do Mar e de Quebra-Cangalha. Rodeada por montanhas e mais de 1000 metros acima do nível do mar, Cunha tem condições climáticas ideais para esse cultivo. O azeite que é produzido neste lugar vai para o bistrô daqui mesmo e acompanha uma variedade de pratos que vão desde risoto de camarão a massas. Os sucos são todos naturais e com uma fermentação especial, o que dá um toque especial às bebidas. Se tem um prato que combina muito com o inverno é o caldo, mas existe uma variação dessa iguaria, em que há mais concentração de ingredientes e uma cremosidade acima do normal. Estamos hoje em um restaurante em Santo Antônio do Pinhal. Converso com a chefe Anuc, que fala conosco. Tudo bem, chefe? Seja bem-vindo. Prazer em te conhecer, viu? Prazer. Primeiramente, essa diferença, né? O que difere o caldo do creme? O creme, ele é cremoso, ele tem cremosidade. E o caldo, ele pode ser ralo, pode ser um caldinho de legumes, um caldo de frango. E aqui no inverno pede creme, pede coisa mais gostosa, quentinha, cremosa. A gente vê que a mesa aqui está pronta já, né, com vários ingredientes. Para esse creme específico, quais são os ingredientes principais? Eu pus um pouquinho de bacon. O bacon também é um produtor local, porque o bacon é a gordura e ela aquece, então pede uma gordurinha a mais no creme. Então a gente começa com o bacon. E eu já deixei o passo a passo aqui bem pronto, bem fácil para todo mundo em casa conseguir reproduzir rápido a sua receita. Você pode usar também, se você não tem a mandioquinha, pode usar mandioca, pode usar cará, pode usar inhame. Na verdade, o creme, ele pede no inverno esse carboidrato para dar energia, para dar vitalidade, força. Então, usa o que você tem aí na sua região. Aqui a gente tem a mandioquinha, então eu uso a mandioquinha. A gente está saindo de um período agora de pandemia que afetou o nosso país, o mundo de um modo geral.
por quase 3 anos, né? Como que foi para a senhora passar por esse período, né? Estar agora em um ano sem restrições e também sem a pandemia? Agora é só agradecer e correr atrás do prejuízo, porque na verdade ficamos 7 meses totalmente fechados. Então agora é a oportunidade da gente correr, deixar o que ficou para trás, energia nova, vida nova e vamos correr atrás. Sempre pensando positivamente que a gente vai conseguir, está tudo certo. O pior já passou, então bora correr atrás do prejuízo. E poucas bebidas combinam tanto com o inverno como o vinho. Nós estamos agora na adega desse restaurante para conhecer um pouco mais da variedade dessa bebida, que tem tanta saída nessa estação. Guilherme, obrigado pela recepção. Para entender um pouco mais, né, o que combina com cada tipo de prato, né? Explica pra gente, vinho tinto, vinho rosé, vinho branco também, eles combinam com quais pratos? Você já, de uma forma, já começou a fazer essa seleção. Geralmente a gente procura harmonizar os vinhos tintos com os pratos por uma similaridade de cores, vamos dizer assim. Então os vinhos brancos a gente vai com peixe, alguns tipos de queijos, vinhos tintos geralmente com carne, pratos mais condimentados, mais apimentados. A gente procura, num primeiro momento, fazer esse tipo de harmonização. O paladar é de cada um, né? Mas a gente sabe que no inverno também há muita demanda com relação a esse tipo de bebida, né? Aos vinhos, dos mais diversos tipos, né? Vocês sentem esse impacto aqui no restaurante também, no salão de vocês? Sim, o vinho é muito procurado, né? Nós demos essa atenção para a adega, até a ideia do cliente vir à adega e poder manipular, escolher, ver rótulo, porque justamente há uma demanda muito grande do vinho no frio, né? Que harmoniza com pratos como os próprios cremes, né? Que são servidos aqui, risotos, enfim, fondue. Então, nós vemos que a saída varia bastante. Nós temos várias opções, vinhos de alta gama, né, para pessoas que já têm um histórico de degustação, de apreciação do vinho mais elaborado, mas aquela pessoa que quer relaxar e curtir um vinho simplesmente harmonizando de uma forma mais tranquila, também tem uma saída muito boa. A fé, quando compartilhada, torna uma cidade ou região sagrada. Difícil imaginar que essas cenas tenham sido reais, mas foram. Assim como o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, tantas outras dioceses, paróquias e capelas precisaram fechar as portas de forma temporária, durante o duro período vivido por todos nós. Antes da pandemia, cerca de 12 milhões de pessoas passavam pelo Santuário Nacional todos os anos. A expectativa agora, com o fim da pandemia e também das restrições, é de um novo aumento de visitantes, e em todo o circuito religioso na região do Vale do Paraíba. Essa imagem do estacionamento do Santuário de Aparecida, lotado, é corriqueira. Acontece a cada fim de semana ou feriado prolongado. Mas não é apenas no segundo maior santuário do mundo que ela é registrada. Lotação máxima também é a realidade do menor santuário do mundo. O Templo de Nossa Senhora de Santa Cabeça, em Cachoeira Paulista, atrai milhares de fiéis aos finais de semana. As missas antes eram celebradas nessa capela, que comporta cerca de 100 fiéis no máximo. Mas o número de devotos foi aumentando tanto, mas tanto, que as celebrações de domingo passaram a ser realizadas do lado de fora do templo. Quando eu cheguei aqui, as missas que sempre foram os mesmos horários. No sábado, 4 da tarde, no domingo, 9h30 da manhã, no domingo, 4 da tarde. Eu nunca mudei esses horários, justamente porque vem gente do Brasil inteiro e não é bom a gente ficar mudando de horário porque as pessoas se perdem. Mas quando eu cheguei aqui, essa igreja que cabe 80 pessoas, só cabe 80 pessoas na igreja. Sentadas, né? Nem sempre a missa tinha as 80 pessoas.
às vezes tinha lugares sobrando, né? Com exceção do domingo de manhã, que sempre tinha um número maior. E aí foi se estruturando, foi crescendo, crescendo. Hoje nós recebemos aqui, num final de semana só, em torno de 1.500 a 2.200 pessoas, regularmente. O domingo de manhã é o momento em que nós recebemos o maior número de pessoas, e são pessoas que vêm do Brasil inteiro. Aqui nós temos pessoas um pouco diferenciadas, porque normalmente quem vem aqui não é turista, é devoto. Você sabe disso por quê? Porque ele vem não para conhecer, ele vem para rezar, ele vem para agradecer uma graça alcançada, ou ele vem para pedir. Isso para a gente aqui é notório. Devoção que guarda capítulos únicos, como a do seu Ivan. A filha frequentava o Santuário de Santa Cabeça. Ele ia de vez em quando, apesar de morar na mesma cidade. 10 anos atrás, descobriu um problema de saúde por acaso. Pediu intercessão a Nossa Senhora e foi atendido. Como agradecimento a 9 anos, é leitor do santuário. Uma graça que eu recebi de Nossa Senhora, que eu tinha um tumor na cabeça, mas não sabia que tinha esse tumor. Aí eu fui pegar a compra no meu carro, aí o porta-mala fechou sozinho, aí pegou na minha cabeça, deu um corte muito grande, me levaram para Santa Casa para dar ponto, e chegou lá o médico, disse que não tinha jeito, me mandaram para Taubaté, encaminhar. Chegou lá, fiquei 8 horas e meia na mesa de cirurgia, era um tumor que teve. Então foi uma graça muito grande, eu nunca mais deixei de frequentar aqui. Hoje eu rezo o terço aqui e trabalho de ministro da Eucaristia aqui. Eu faço o que posso por aqui, porque é uma graça que não tem preço, né? A graça do seu Ivan se multiplica, se levarmos em conta as histórias dos devotos de Frei Galvão. O santuário, em homenagem ao primeiro santo brasileiro nascido em Guaratinguetá, é solo sagrado para milhares de fiéis que chegam por semana. Essa família mora em Minas Gerais. Eles vieram pela primeira vez ao santuário em 2007. Na época, a Leila e o Erildo vieram pedir a intercessão do santo para que ela conseguisse o dom da maternidade. Agora é a vez de agradecer pela vida em família. A gente passou aqui para agradecer pela intenção do Frei Galvão, que em 2007, quando a gente passou aqui, eu com minha esposa, ela estava com o laudo médico, estava com endometriose e não poderia ter filho, naturalmente. Aí a gente procurou médico, tudo, inseminação, mas nada deu certo. A gente passou aqui, faz tempo isso, mas viu que tinha já a pílula, ela levou a pílula, fizemos a novena, ela tomou e, consequentemente, em 2008, veio o primeiro filho meu, o Emanuel. Aí a gente passou para agradecer. Aí depois do Emanuel, a gente pensou em mais um filho, mas ficou preocupado com a endometriose, que ela ainda tem endometriose. Aí, naturalmente, veio a minha filha também, a Antonella. Aí a gente dá uma paradinha agora, já estou meio velho, né? Mas vem só para agradecer. E tô levando as pílulas de novo para a gente e para outros familiares também que não puderam vir, para ver se vem conhecer o Frei Galvão. Que a intenção dele é muito forte, é um santo de muita fé e a gente tem que carregar isso com a gente também. Retirei um ovário e a trompa e o médico disse que naturalmente eu não conseguiria engravidar. E aí em 2007 a gente veio aqui já sem esperanças, né? Mas pedimos para Frei Galvão interceder por nós, rezamos e em 2008 consegui engravidar naturalmente do Emanuel. Em 2012 da Antonella e hoje a gente veio só para agradecer mesmo. Em 2022, mais de 700 mil devotos visitaram o Santuário de Frei Galvão ao longo dos 12 meses. E para esse ano, a projeção é de que mais de 1 milhão de turistas passem pelo templo do primeiro santo brasileiro. Se confirmar a expectativa, o número se aproxima do que era registrado antes da pandemia em 2019. Nós temos sentido que este ano tem sido assim bastante intensa a procura dos devotos, dos peregrinos aqui no Santuário de Frei Galvão, né? Se nós compararmos o início do ano passado, este primeiro trimestre do ano passado e desse ano, já vemos um crescimento. Percebemos também um aumento dos devotos que vêm em carro de família, são pequenos grupos, vans que vêm e procuram, né?
Além disso, é claro, sempre muito grande e expressivo o número das romarias, dos ônibus. Nós estamos nesse circuito turístico religioso, de tal modo que se um santuário recebe um grande grupo, como nós temos aqui a referência ao Santuário de Aparecida, ao mesmo tempo isso se reflete aqui no nosso Santuário de Frei Galvão. Muitos chegam aqui dizendo: Frei, esta é a primeira viagem após a pandemia que nós estamos fazendo. E escolhemos exatamente fazer uma viagem em nome da fé. Vir para estes santuários agradecer a Deus por terem passado e sobrevivido a todo esse momento difícil. Aqui no Santuário de Frei Galvão, do ladinho de Aparecida, nós sentimos também o aumento dos devotos que foram agraciados, que receberam uma graça, um milagre, uma bênção de Frei Galvão e querem retribuir organizando romarias. Então são muitos aqueles que, uma vez que se sentiram abençoados por Frei Galvão, querem trazer outras pessoas neste movimento de maior divulgação e aumento da devoção ao primeiro santo brasileiro. O movimento no Santuário de Frei Galvão e em Santa Cabeça tende a aumentar, alavancados pelos romeiros que vêm à Aparecida. Em 2019, último ano antes da pandemia, 11 milhões e 900 mil turistas passaram pela Casa da Mãe. Em 2020, com as restrições de viagens e a proibição para aglomerações, pouco mais de 3 milhões e 300 mil devotos foram ao Santuário Nacional. Em 2021, foram pouco mais de 5 milhões de romeiros. Já no ano passado, totalmente sem restrições, mas ainda no período pandêmico, 8 milhões e 66 mil devotos passaram pela Casa da Padroeira do Brasil. É um movimento que tem sido retomado, é a Casa da Mãe que vem acolhendo cada vez mais os devotos que por aqui passam, por aqui vêm rezar. E também, claro, esta região que possui vários outros lugares de visitação, próximos aqui da nossa região do Vale do Paraíba. Sem dúvida é um lugar para rezar, mas também um lugar para descansar, para passear, para se divertir. Aparecida sempre é a casa da acolhida, é a casa da mãe. Aqui nós somos acolhidos no amor de Cristo através de Nossa Senhora. Para nós, essa retomada do movimento no santuário é causa de muita esperança, tanto para nós aqui do santuário, quanto para todos aqueles que amam Nossa Senhora e querem também visitar este grande santuário. É a Casa da Mãe que se alarga também através dos meios de comunicação, que torna também ainda mais acolhedor para todos. E retomar as nossas atividades, além dos desafios que nos são impostos, é também o sinal de graça de Deus. É a graça de Deus que retoma também aos corações de todo o nosso povo brasileiro. O Caminho do Rosário é uma opção para o peregrino contemplar os mistérios do terço. Esse espaço fica na cidade do Romeiro, que tem uma área de mais de 116 mil metros quadrados. Se você preferir não caminhar, é possível conhecer o caminho ao embarcar no trem do devoto. Esse trem parte da cidade do Romeiro e segue pelo Caminho do Rosário até chegar à Estação Porto, no Itaguaçu, onde a imagem da padroeira foi encontrada. É comum durante o dia que os devotos passem por esse espaço e aproveitem para tirar fotos, registrar o momento em Aparecida ou apenas para caminhar, mesmo após uma longa caminhada em Romaria, como o João Batista. Essa é a minha primeira vez, a gente saiu de Mogi das Cruzes, um grupo de 26 pessoas. Viemos caminhando, fazendo algumas paradas em hotéis à noite. E foram 3 dias, saímos lá no dia 8, na quinta-feira. Caminhamos o dia inteiro, e nos hospedamos em Jacareí. Depois, no segundo dia, nós caminhamos também o dia inteiro, chegamos à noite no hotel em Taubaté. E no terceiro dia, que foi ontem, viemos até aqui Aparecida, no hotel de Aparecida, para poder participar da missa no final de semana, no domingo. De certa forma, coroou uma caminhada, que foi difícil, não foi fácil,
criou bolhas no pé, então tem uma série de artifícios, e o pessoal que já está acostumado na caminhada já conhece bem como fazer para poder proteger, né? Mas assim, teve um momento que eu fiquei pensando, será que eu não vou conseguir fazer essa caminhada, né? Porque o pé começou a doer e tal, né? Teve um percurso da caminhada, eu acabei tendo que ter o apoio, porque eu tive um problema de pressão e tal, mas depois normalizou e eu completei a caminhada. Agora estou inteiro novamente, né? Graças a Deus. A pandemia fechou muitas portas por algum tempo, mas no momento de dificuldade e incerteza, nós soubemos abrir nossos corações para acreditarmos na vitória sobre esse triste período. O período da pandemia, ele nos colocou na realidade de quem somos, obrigatoriamente. Nós nunca paramos muitas vezes para pensar de fato quem somos, como nos relacionamos conosco mesmo, com os outros e com Deus. Quando a pandemia chegou, nós fomos obrigados a ficar sós ou reclusos a um grupo mínimo de pessoas e sem poder extravasar nada. Então isso nos colocou em conflito com a gente mesmo, com o outro e com o próprio Deus. Então essa experiência forçada nos levou a termos um tipo de relacionamento melhorado, porque na hora que a gente realmente se debate com a gente mesmo, a gente melhora. No conflito a gente ultrapassa, na dificuldade a gente avança.